Vamos lá. Bom, eu acessei aqui o ambiente de vocês, tá? Aqui eu estou agora no módulo de cadastro. Começando, então, pelo módulo de cadastro. A primeira tela é a tela de cadastro de clientes, pessoas jurídicas. Nessa tela, vocês vão cadastrar o primeiro nível da sua tela de documentos, né? Então, lá você tem 2 níveis, cliente e projeto. Aqui você vai cadastrar o seu cliente, que é o seu primeiro nível. Tá? O cadastro é bem simples. Você clica aqui em salvar, ele mostra para você quais são as informações obrigatórias. Razão social e nome fantasia. O nome fantasia é o nome que vai aparecer lá na tela de documentos. Editar e excluir. E a tela de cadastro pessoa física é a tela onde você cadastra todos os contatos dos seus clientes, pessoas que vão acessar o ambiente ou simplesmente receber GRD. Tá? Elas precisam estar cadastradas aqui, transformadas em usuário também, mesmo que não usem licença. Para adicionar a mesma coisa, você vai selecionar aqui qual é a empresa. Se eu clicar em salvar aqui, ele me mostra quais são os campos obrigatórios, eu preencho e salvo. Aqui eu edito as informações e o excluir. Eu vou passar rapidamente por essas telas, porque elas são bem simples. E na tela de mais para frente, a gente elabora um pouco melhor. Nas telas de fornecedor, ela é exatamente a mesma coisa, com a diferença que ela não aparece lá no primeiro nível da tela de documentos, do módulo de documentos. Tá? Então, você vai cadastrar primeiro a pessoa jurídica, o seu fornecedor, e depois os contatos pessoa física do fornecedor. A tela de colaboradores. Nessa tela, vocês vão cadastrar todos os colaboradores da Fontes, os colaboradores da empresa de vocês. Para adicionar também é simples, só as informações obrigatórias, os demais são opcionais. O e-mail, que é sempre muito importante para a ferramenta. Editar, para você editar as informações. Aqui a gente tem no editar uma opção um pouco diferente, que é colaborador ativo. Se eu desmarcar isso aqui e salvar, o e-clique inativa o cadastro desse colaborador. Tá? Ele não vai ser excluído, o e-clique não exclui, você vê que nessa tela ele não tem a opção de excluir, tá? Porque o objetivo aqui é que essas pessoas que são cadastradas, você não pode excluir. Porque mesmo que elas não trabalhem mais com a empresa, de alguma forma, o cadastro, as ações de tudo que ela fez dentro do clique precisa ser mantido, para questão de histórico, registro. Então, você não exclui essas pessoas, você inativa. Vocês vão perceber que aqui, no status, você tem um filtro ativo. Essas colunas, elas têm uma funcionalidade bem parecida com uma tabela de Excel. Tá? Então, aqui você pode mudar a ordenação de acordo com as colunas. E você consegue filtrar também. Então, se eu quiser procurar, por exemplo, um usuário específico, só digitar o nome e ele filtra. Se eu quiser filtrar por área de atuação, por exemplo, eu quero só o pessoal do TI, ele vai filtrar. Tá? Você também consegue importar por uma planilha CSV em lote, cadastrar os colaboradores em lote, sem necessidade de cadastrar um a um. Tá? Nessas 3 páginas, cliente, pessoa física, fornecedor, pessoa física e colaborador, eu faço um cadastro dessas pessoas, mas eu ainda não transformei eles em usuários. Isso eu vou fazer mais para frente, na tela de usuários. Aqui a tela de projetos. Na tela de projetos, eu vou selecionar o meu cliente, que eu já cadastrei em cima. Eu vou adicionar o meu projeto. Para isso, eu só preciso preencher código, nome do projeto, data inicial do projeto, data final do projeto e salvar. Eu consigo editar as informações do projeto
excluir o projeto, lembrando que o Eclic ele tem uma trava de segurança, então você não consegue excluir projetos que tenham documentos cadastrados. Importar logo da GRD. O Eclic permite que você importe uma imagem, uma logo, para dentro do Eclic para você utilizar na GRD padrão dele. E a opção copiar projeto. O que é isso? Uma vez que você já tenha, por exemplo, aqui na Amplix, você já tem os projetos criados. Eu vou incluir mais um projeto aqui e ele é idêntico ao projeto Suzano. As configurações, os diretórios, o fluxo que eu criei, os grupos e permissões vão ser iguais. As configurações do projeto vão ser as mesmas. Eu não quero ter que configurar o projeto de novo do zero. Não preciso. Eu seleciono ele, copiar projeto, preencho as informações obrigatórias normalmente e salvo. O Eclic cria uma cópia desse projeto, com as mesmas configurações dele, obviamente não os documentos, apenas as configurações. Tá? Disciplina, essa tela é uma tela simples, mas é uma tela extremamente importante para o Eclic. Então, aqui eu filtro cliente de projeto e eu cadastro as disciplinas do meu projeto. Inclusive, não tem. O Eclic, disciplina é bem importante para o Eclic, para ele fazer, ele consegue fazer classificação dos documentos por disciplina, ele utiliza essa informação para fazer indexação e classificação dos documentos. Para adicionar, simplesmente clique em adicionar, escreve o nome da disciplina e salvar. Você pode copiar também de algum projeto que já esteja configurado, editar e excluir. E, finalmente, a página de usuários. Nessa página, eu vou transformar todos os colaboradores, cliente, pessoa física, fornecedor, pessoa física, que eu cadastrei antes em usuários. Tá? E ele só vai puxar pessoas que eu cadastrei, mas ainda não foram inseridas como um usuário. Tá? Aqui, por exemplo, está apresentando 2. Seleciono a pessoa que eu quero inserir como usuário e salvo. Ainda, essa pessoa vai receber um e-mail para fazer validação. Eu estou vendo que alguns aqui não fizeram validação do e-mail. É muito importante fazer a validação. Sem a validação, você não consegue enviar GRD para esse usuário e ele não vai receber os alertas de notificação da equipe. Tá? Então, é muito importante que faça a validação. Uma vez incluir aqui o usuário, se for um usuário que vai precisar ter acesso ao Eclic, eu vou precisar habilitar as permissões nos módulos. Então, eu clico em administrador, por exemplo, eu cliquei no administrador, permissões nos módulos, e aqui eu tenho os módulos do Eclic, e eu vou dar permissão às telas que essa pessoa vai poder acessar. Como é o usuário do administrador, ele tem acesso ao módulo de cadastro. Esse módulo aqui é um módulo que só os administradores precisam acessar. Dei as permissões, clico em salvar, vou para o módulo de documentos. No módulo de documentos, essa primeira opção aqui, ela é uma opção visualizar todos os projetos. A gente sempre pede para vocês terem um pouco de cautela com ela, porque o que ela faz? Lá no módulo de documentos, você tem o segundo nível, que é o nível de projeto. Esse visualizar todos os projetos, ele cria mais uma opção desse segundo nível que se chama todos. Então, ele permite que você visualize todos os projetos de um cliente de uma vez só. Ele cria uma árvore com esses projetos. Você consegue visualizar, carregar todos os documentos de uma vez só. E isso pode pesar um pouco o servidor. Então, a gente pede para vocês tomarem cuidado ao habilitar essa funcionalidade. Configuração, essas telas também são telas de configuração do projeto, então só o administrador vai precisar ter acesso. Controle, essas duas telas, elas são as principais do Eclic, tá? No módulo de documentos. Atividade de documentos.
para qualquer usuário que vai precisar acessar o eClick, utilizar o eClick, subir documento, participar do fluxo, visualizar documento que seja. Isso aqui é o mínimo que ele precisa ter. Tá? Procedimentos, emissão de documento, controle de cópia, avanço. Isso aqui essa tela de procedimentos é mais voltada para um usuário com perfil de documentação, de arquivo, pessoa que vai fazer a emissão da GRD. Tabelas auxiliares também é uma tela de configuração mais voltada para o administrador. E os relatórios, que são habilitados de acordo com a necessidade de cada usuário. Acesso flutuante. Vocês têm hoje, deixa eu dar uma olhadinha. Onze licenças nominais e 5 flutuantes, é isso? 5 flutuantes. Todas as suas licenças nominais, elas estão em uso. Então, se hoje vocês tivessem que habilitar um novo usuário, teria que obrigatoriamente ser com acesso flutuante. Então, vocês teriam que marcar essa opção de acesso flutuante. E o plugin do BI. O plugin do BI, ele permite que você extraia relatórios diretamente no BI ou no Excel, a partir da versão 2016, tá? Também cuidado ao habilitar essa função do BI, que a pessoa que tem acesso a isso aqui consegue visualizar todas as informações do eClick. Então, todos os clientes e todos os projetos, tá? Tamires, Sim. desculpa, deixa eu te perguntar. Existem pacotes para a gente ampliar apenas a quantidade de acessos flutuantes? Se você quiser, você pode incluir, sim, apenas acessos flutuantes. Vocês têm 5 hoje. Você pode, é só solicitar para a gente a inclusão. Uma, duas, três, Ah, é quantas por você unidade. precisar. Sim, Ah, tá bom, beleza. É que a gente tá? está tendo algumas divergências aí de acesso, de repente seria uma coisa a se pensar. Tá bom, obrigado. Claro. O Ricardo vai botar aí no chat para vocês o e-mail. Uhum. E aí, se vocês precisarem solicitar, é só enviar e-mail para a gente solicitando. A gente vai usar como base os valores já aplicados para vocês, né? Uhum. Tá bom, obrigado. Ô, Tamires, uma dúvida, quando você falou do BI ali, essa função é nova ou já tem? Já Já, existe, já existe, já né? existe. E quando você habilita aí, você, como é que chega para a informação? Em Excel? É, O BI, ele é um plugin. Então, deixa tá, eu passar aqui, terminar aqui rapidinho. Eu vou lá para o módulo de documentos e eu mostro para vocês. tá bom, ok. Então, essas tabelas auxiliares aqui são, eu não vou nem mostrar, são telas muito simples, que é para você inserir novos cargos e áreas de atuação ou editar os que já existem, tá? Para preenchimento aqui das telas de cadastro. Vou lá para o módulo de documentos. Então, antes de eu passar pelas configurações, vou mostrar para vocês aqui o plugin do BI. Esse aqui é a tela do plugin do BI, é o passo a passo de como vocês fazem para cadastrar o BI. Eu vou abrir aqui. Rapidamente. Copiei o link, venho em inserir, dados de outras fontes, de feed ou data. Copio a URL que eu copiei do sistema. Ok. Básico. Só um minuto, gente, que eu vou precisar. Já volto a compartilhar, que eu vou pegar a senha. Só um minutinho.
Em básico, vou colocar login e senha e vou conectar. Ele vai trazer para mim alguns relatórios, tá? Eu vou conseguir extrair esses relatórios direto para o Excel ou para o BI, se for o caso, tá? E trabalhar com eles. Aqui eu tenho o relatório de atividades, então todas as atividades do fluxo, tá? E com algumas informações, prazo, status da atividade, data que iniciou, data final. E o relatório de documentos. Tem basicamente todas as informações que aparecem lá no grid, tá? Título, revisão, data de importação, status do documento. E eu consigo extrair isso para o Excel e trabalhar em cima dessa informação para montar meu dashboard, ou um relatório com informações específicas. Deu para entender? Sim, eu achei que tinha alguma novidade, mas ok. Vamos lá. Voltando, então, para as configurações. Tela de documentos, falando um pouco agora sobre as configurações de projeto. Como eu vou configurar o meu projeto. O eClick, ele segue uma lógica quando eu falo de configuração de projeto. Então, eu inicio pelos diretórios, porque para criar o meu fluxo, eu preciso ter noção de como vão ser os diretórios do meu projeto, a organização do meu projeto. E para configurar os grupos e permissões, eu já preciso ter uma ideia de como o meu diretório vai ser, de como a organização do meu projeto vai estar, e qual vai ser o fluxo do meu projeto, de aprovação, validação, verificação, para eu conseguir criar os meus grupos pensando já nesse fluxo, nessa estrutura. Tá? Então, essa ordem aqui, ela não é por acaso. Iniciando aqui pela configuração de diretórios. Deixa eu ver se tem um treinamento aqui. É vazio. Para criar uma nova pasta, eu vou aqui embaixo em adicionar, adiciono uma nova pasta, criando um diretório filho. Eu seleciono essa pasta, clico, ele vai criar uma subpasta. Quero criar de novo uma pasta no primeiro nível. Como é que eu tiro essa seleção? Ctrl, clico, ele tira a seleção. Tá? Eu posso também selecionar mais de uma pasta apertando Ctrl. Aqui eu tenho editar, excluir, e eu também posso copiar a estrutura de diretórios de algum outro projeto que já esteja configurado. Falando um pouquinho dessas configurações aqui na direita. Configuração do tipo do diretório. Caso eu deixe o meu diretório assim, sem nada marcado, ele vai ser um diretório simples, tá? Sem nenhuma configuração especial agregada aí. O diretório padrão é um diretório onde eu armazeno modelos, templates, que eu vou utilizar para a elaboração dos meus documentos. O relatório produto é onde eu armazeno os documentos principais do meu projeto, onde vão ficar os meus entregáveis, meus executáveis, e os relatórios do eClick vão se basear nesses diretórios. Os diretórios de markup são diretórios quando o meu cliente não participa do fluxo, quando ele envia para mim por fora do eClick, por e-mail, através de outro sistema, os comentários que ele faz no meu documento, de aprovação, comentário, reprovação, retorno dos documentos, eu subo esse retorno, esses comentários, para os diretórios de markup. Eu vou criar no meu projeto, por exemplo, um diretório chamado com comentários aprovado e reprovado. Cada um, eu vou marcar um tipo de markup específico para cada um deles.
vou subir, por exemplo, recebi do meu cliente um retorno de aprovado com comentários. Jogo no meu diretório, aprovado com comentários, faço o relacionamento desse marcado com o meu documento produto. O eClick, ele, no grid, ele tem algumas colunas que ele preenche com base nas informações aqui do markup. Ele vai me dizer, por exemplo, o tipo de markup. Então, dependendo do nome do diretório, vai lá, aprovado com comentário, reprovado, aprovado. Quando eu recebi esse markup, revisão do markup. Então, eu consigo ver essas informações e acompanhar o retorno do meu cliente com mais facilidade pelo grid. Só olhando o grid eu consigo verificar com mais facilidade o retorno do documento. As-built é um diretório, não é o diretório onde eu armazeno os as-builts, é o diretório onde eu armazeno os documentos de referência que eu utilizo para fazer os as-builts. Então, anotações de campo, fotos. E o diretório GRD, que ele é um diretório obrigatório. Todo projeto precisa ter um diretório de GRD. É onde o eClick vai armazenar as GRDs que vão ser emitidas para o projeto. Utilizar padrão. Utilizar padrão, aqui agora algumas funções que eu posso habilitar no meu diretório. A função de utilizar padrão permite que quando eu importo, quando eu uso a função de importar arquivo, ao invés do eClick abrir uma pasta no meu computador para que eu importe um arquivo pronto do meu computador para dentro do eClick, ele vai abrir a pasta padrão do meu projeto, meu diretório padrão que eu criei, e vai pedir para eu selecionar um modelo, um template que eu tenho importado para essa pasta. E eu vou, então, iniciar a elaboração do meu documento a partir desse modelo, desse template. Utilizar fluxo, no caso, o diretório utiliza o fluxo. Controle de revisão, lembrando que o eClick ele tem controle de versão automático, tá? Mas o controle de revisão é habilitado só em casos de necessidade, né? Só para alguns tipos de documento. Relacionar automaticamente, essa função, o eClick, quando você faz a importação de um arquivo novo para dentro do eClick, algumas extensões de arquivo o eClick consegue ler, como alguns documentos de Office, PDF, quando ele é um PDF pesquisável, alguns DWGs, ele consegue ler o documento, ele vai, dentro desse documento, se ele identificar que existe o código de algum outro documento que já esteja cadastrado no eClick, ele vai fazer o relacionamento automático desses dois. Predição de falhas, com base no checklist que você cria para o seu fluxo, das etapas do seu fluxo, o eClick ele vai entender o comportamento de cada usuário, vai verificar as ações que aquele usuário precisa realizar no fluxo, e ele vai lembrar o usuário de realizar algumas ações que ele esquece de realizar, às vezes com frequência. Então, se ele precisa assinar o documento, ele esquece de assinar, ele passa o fluxo sem assinar o documento, tem sempre que retornar para assinar novamente, o eClick vai apresentar um lembrete para ele, olha, nessa etapa do fluxo você normalmente esquece de realizar essa ação, para assim evitar o retrabalho. Alerta prazo, então você define um prazo que você quer que o eClick te lembre que a data planejada do seu documento está chegando, então pode ser utilizado para documentos do projeto, para os entregáveis, né? Então a data de elaboração, de emissão do documento, a data planejada para emissão do documento. Se você quer ser lembrado que esse prazo está próximo, pode ser usado para um caso de documentos de IHS, de contratos, validade desses documentos, né? Então, eu quero ser avisado 30, 40 dias antes da validade desse documento chegar para que eu possa tomar ação sobre isso, renovar o contrato, marcar os exames de ASO.
Falando agora um pouco sobre o fluxo. Vocês utilizam fluxo, correto? No dia a dia de vocês hoje. Sim. Vendo aqui. Esse aqui, inclusive, está com probleminha na... Bom, para criar um fluxo, você vai em adicionar, seleciona o nome para o seu fluxo, seleciona ele, vai criar as atividades do seu fluxo. Em adicionar. Adiciona atividade. Em abrangência, você vai definir quais diretórios esse fluxo vai atuar. Lembrando que você só pode ter um fluxo por diretório. Mas você pode ter vários fluxos no seu projeto. Então, você pode fazer um fluxo, por exemplo, por tipo de documento, um fluxo só para PATEC, um fluxo só para desenho, um fluxo só para documentos de fornecedor, que são elaborados externamente. Clicando, então, aqui na atividade, propriedades da atividade, eu vou configurar as atividades do meu fluxo. Então, eu vou dizer para onde elas prosseguem, para onde elas retornam, no caso de uma revisão, de uma etapa de retorno. A atividade inicial está habilitada porque a elaboração é a primeira atividade do fluxo. A atividade opcional, eu marco, caso essa atividade ela não aconteça sempre. Vão existir ocasiões em que essa atividade não é necessária. Então, eu marco atividade opcional, digo para qual atividade eu vou pular, caso essa não seja realizada. Checklist, então eu posso incluir um checklist no meu projeto, uma lista de verificação, por exemplo. Caso eu precise, tenho etapas específicas na minha verificação que eu sempre tenho que verificar se o documento está no layout correto, se as informações do documento estão de acordo com a LD do projeto. Então, eu vou ter uma lista ali, um checklist, uma lista de itens que eu preciso verificar. Eu vou dizer, então, se está de acordo, se não está de acordo, e depois eu posso extrair relatórios com essas informações até para aplicar melhorias de qualidade na elaboração dos meus projetos. Avanços do fluxo automaticamente. Aqui eu tenho definido que a elaboração, ela leva 10 dias. Digamos que seja a etapa de aprovação de um cliente. E aí, são 10 dias para o cliente aprovar. Depois desses 10 dias, o meu contrato diz que se ele não aprovar em 10 dias, esse projeto está aprovado automaticamente. Então, eu vou habilitar avançar fluxo automaticamente, vou dizer para qual usuário ele vai enviar essa atividade quando o fluxo for avançado automaticamente. Quando esse prazo de 10 dias vencer, o eClick vai avançar o fluxo automaticamente e enviar para o usuário determinado aqui em cima. Eu posso definir, então, o prazo para a minha atividade, alerta prazo, então, a mesma coisa lá do diretório, quantos dias eu quero ser, em quantos dias de antecedência eu quero ser notificado de que esse prazo aqui está se esgotando. Status final, ele vai ser habilitado na última etapa do seu fluxo. E aqui você pode definir qual o status final do seu documento quando o fluxo for concluído. Se ele vai ser aprovado, emitido. Você consegue definir um avanço acumulado para cada etapa do fluxo. Então, eu posso dizer que uma vez que meu documento está com a elaboração concluída, isso diz que ele está com 35% de avanço acumulado. Depois eu consigo acompanhar isso através de relatório de avanço físico ou até no próprio grid. Exigências. Eu tenho aqui uma série de exigências que o eClick, caso isso não seja cumprido, o eClick trava o fluxo e a pessoa não consegue prosseguir. Então, ele vai exigir que a pessoa faça esta atividade. Então, exigir assinatura, exigir comentário, PDF atualizado, subir a revisão do documento, definir um status de emissão, quer dizer, se o documento está aprovado, reprovado, realizar alerta predecessor, ele vai alertar, quando esse documento estiver no fluxo, passar pelo fluxo, ele vai alertar, caso ele tenha um documento predecessor relacionado,
ele vai gerar um alerta para esse documento predecessor. Eu posso configurar isso para esse alerta ser enviado, para avisar, né, que esse documento está em revisão, ou que provavelmente o documento predecessor vai precisar ser revisado também. E exigir editável atualizado. Tá? Então, configuro todas as etapas do meu fluxo, digo para onde ele vai, para onde ele volta, verificar a volta para revisão. E aqui eu consigo verificar o meu fluxo configurado. Posso também copiar de outros projetos, aqui que ele não vai deixar, porque já tem atividades criadas. Mas eu posso copiar as atividades de algum outro fluxo que já esteja configurado. Grupos e permissões. Uma vez que eu tenho meus diretórios de meu fluxo configurado, aqui eu vou definir os grupos que vão ter acesso ao meu projeto e a responsabilidade, as ações de cada um desses grupos dentro do meu projeto. Então, aqui eu vou definir os usuários, vou criar o meu projeto, o meu grupo, defino um nome para ele. E aqui eu vou alocar os usuários desse grupo. Em documentos, eu vou dizer o que esse grupo vai ter acesso no meu projeto. Então, as abas do detalhamento do documento que ele vai poder visualizar. As ações que ele vai poder fazer. Se ele vai poder visualizar, importar arquivo, cancelar. Eu sempre ressalto a diferença entre cancelar e excluir. Cancelar não é definitivo. Eu oculto o documento do meu projeto, mas eu consigo recuperar depois. Excluir, eu excluo definitivamente o documento do meu projeto. Tá? E eu não consigo recuperar os metadados dele depois. Subir revisão, fazer download, checkout, check-in para editar o documento, iniciar o fluxo, cadastrar. Então, aqui eu defino o que esse grupo vai fazer dentro do meu projeto, as ações em lotes, os anexos e comentários. E aqui eu vou dizer quais diretórios, quais disciplinas, quais status ele vai ter acesso. Tá? Então, se eu disser aqui que ele vai ter acesso ao diretório de projeto executivo, na disciplina, se tivesse aqui, digamos que tem aqui várias disciplinas. Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, só disciplina de elétrica. Esse aqui deve ser um desses. Esse grupo aqui só tem acesso à disciplina de elétrica. Por mais que tenham documentos de outras disciplinas nesses diretórios aqui, eles não enxergam esses documentos. E os status a mesma coisa. Eles podem ter acesso ao diretório, à disciplina de elétrica. Se eu definir aqui, por exemplo, que eles só vão ter acesso ao documento quando ele chegar no status de emitido, que é quando o fluxo é concluído, eles só vão ver os documentos que estão com o status emitido. Os outros não aparecem para eles. E aqui a atividade. Eu vou definir qual é a atividade desse grupo no meu fluxo. Qual atividade do meu fluxo que esse grupo é responsável por fazer. E aqui do lado, as ações que eles vão poder fazer no meu fluxo. Prosseguir o fluxo, retornar o fluxo, cancelar o fluxo, editar responsável. Por exemplo, digamos que eu mandei uma atividade para um colaborador e ele não é o responsável por essa atividade. Ele pode editar o responsável da atividade e enviar para o colaborador correto. E pular fluxo. Mensagens. Como eu disse antes para vocês, o eClick permite uma série de notificações. Uma notificação automática do eClick é a criação de atividades do fluxo. Então, se eu pego uma atividade do fluxo e mando para um colaborador, ele vai receber um e-mail
dizendo que ele tem uma atividade nova para ele. Essa notificação, essa mensagem, é padrão do Eclic, é automática, essa eu não preciso configurar. Mas o Eclic tem muitas outras que eu posso configurar. Deixa eu botar aqui no esquema, né? Eu posso, por exemplo, configurar aqui alteração de documento. E eu posso dizer que toda vez que for inserido um documento no diretório X da disciplina de elétrica, eu quero ser notificado. Alteração de documentos citados e predecessores. Alteração da revisão do documento copiado de outro projeto. Conclusão de atividade em paralelo. No fluxo, as minhas atividades, por exemplo, se eu tiver uma atividade de verificação, eu posso enviar essa atividade de verificação para mais de um colaborador, para mais de um usuário. Eu posso enviar para 2, 3, 4. E eu posso definir aqui uma mensagem, um alerta, para me dizer quando esses usuários estão concluindo essas atividades em paralelo. Porque eu só vou conseguir visualizar o avanço do meu fluxo quando o último deles finalizar. E aí o meu fluxo avança. Enquanto isso, enquanto os outros estão finalizando em paralelo, eu não vou conseguir enxergar no status do meu documento esse avanço. Então, eu consigo definir aqui uma mensagem, um alerta, para que eu veja quando eles estão realizando essa conclusão de atividades em paralelo. Controle de cópias, controle de prazo da atividade. Então, aquilo que eu falei com vocês quando a gente estava falando das configurações do fluxo, eu coloquei lá aquele prazo de alerta, né? Tinha um prazo lá de 3 dias de alerta antes do prazo vencer da atividade. É aqui que eu configuro esse alerta do prazo da atividade. Tá? Eu tenho que configurar essa mensagem de controle de prazo de atividade. E para o prazo do documento, que é aquele que configura lá no diretório, é a mesma coisa. Eu preciso configurar essa mensagem aqui de controle de prazo de documentos. E aí, toda vez, eu vou receber, por exemplo, quando eu tenho lá a data planejada de um documento para o dia 31 de maio. Eu defini lá o alerta de 5 dias antes. Configurei esse alerta aqui para o meu diretório. Quando, 5 dias antes da minha data planejada, que é 31 de maio, o Eclic vai me enviar um e-mail avisando que essa data está se aproximando. Encerramento da atividade, então, quando uma atividade for concluída. Inclusão de arquivo, então, se eu quiser ser notificado toda vez que alguém importar um arquivo novo para dentro do Eclic. Inclusão de atividade, toda vez que uma atividade nova for criada. E inclusão de comentário. E aí, essas são as notificações que eu consigo criar no Eclic. Então, eu vou criar aqui a minha notificação, vou selecionar ela, vou definir quem vai receber um grupo. Eu posso definir um grupo, ou um usuário, ou os dois, de repente um grupo de pessoas que precisa receber, mas um usuário específico também precisa, e ele não está nesse grupo, então eu preciso colocar ele aqui individualmente. Abrangência. Então, eu vou definir esse alerta vale para qual diretório, para qual disciplina e para qual status do meu documento. Checklist. O checklist ele é um pouco diferente. Aqui eu não crio o meu checklist, tá? Eu não crio o meu checklist. Eu configuro o meu checklist para o projeto. Eu crio o meu checklist aqui em tabelas auxiliares, checklist padrão. Aqui eu consigo criar um checklist. Eu coloco aqui, crio um nome para esse checklist, seleciono e aqui embaixo eu vou criar perguntas para esse checklist. Uma vez que esse checklist está criado, vocês vão ver que aqui em momento nenhum eu defini cliente projeto para ele. Uma vez que ele está criado, eu vou vir aqui em configuração, checklist, vou selecionar o meu projeto, o meu checklist, e vou dizer quais perguntas dessas que eu criei eu quero acrescentar no meu projeto. Quais dessas são aplicáveis ao meu projeto. Configurei isso, vou lá no meu fluxo. Coloco aqui o meu checklist, dou um salvar.
Então, toda vez que eu chegar na etapa de verificação, o eClick vai exigir que eu preencha o checklist. Revisão de documento. Essa tela também é uma tela bem simples, então aqui eu cadastro todas as revisões do meu projeto, tá? Então, adicionar, revisão, a ordem. Se eu quisesse, por exemplo, adicionar uma ordem aqui, uma revisão entre a ordem 1 e 2, eu posso, seleciono 2, quando eu salvar, ele reordena sozinho, tá? Editar, excluir, eu posso copiar de outro projeto e eu também posso importar em lote essas revisões usando uma planilha CSV. Eu só tenho que criar uma planilha CSV com essas duas colunas, revisão e ordem, colocar as revisões, colocar a ordem e subir a planilha. Ele vai importar tudo de uma vez. Atributos adicionais. Vocês utilizam atributos adicionais hoje? Utilizam. Eu acho que a gente usa peso. Tem mais um outro, né? Pelo que eu lembro. O eClick permite que você... A gente já colocou aqui para, tipo assim, certificado com pendência, certificado, tipo assim, para monitorar o status do projeto, né? Não ser só aprovado ou reprovado, né? A gente coloca tipo como se fosse um status, para saber se tem alguma pendência, assim, se eu te emitir o projeto e dentro do projeto tem alguma pendência. Uhum. Eu já usei dessa forma. Entendi. O eClick permite, além dos atributos padrão, ele permite que você crie até 15 atributos adicionais para o projeto, tá? Esses atributos adicionais, eles podem ser tipo texto, data, moeda, e-mail, número inteiro ou número decimal, tá? Então, você seleciona aqui o nome que você quer dar para o seu atributo, seleciona o tipo dele, seleciona aqui, eu posso criar uma lista de valores, tá? Definir os valores para preenchimento desse campo, ou não, posso deixar em branco, e aí vai ser aqui, por exemplo, um campo texto livre. Eu vou poder digitar qualquer texto nesse campo. Defino em qual diretório ele vai ser aplicável, e pronto, está configurado. E depois, quando eu vir, se eu quiser configurar uma regra de codificação, por exemplo, não sei se vocês usam regra de codificação hoje, acho que não, né? Nunca usei, não. Nem sei o que seria. O eClick, ele pode gerar o código do seu documento para você. E você pode usar tanto alguns atributos, eu vou mostrar para vocês aqui. Vou criar uma regra. Esse grupo de integração, o que ele faz? Digamos que eu tenho um cliente, tá? Acontece muito em projetos Petrobras, por exemplo. Eu tenho um cliente e todos os projetos que eu tenho com esse cliente não podem ter sequencial repetido. Os projetos, eles não podem ter um número sequencial repetido, mesmo sendo projetos diferentes. Então, eu vou criar um grupo de integração e eu vou colocar todos esses projetos no mesmo grupo de integração. Dessa forma, o eClick vai entender que para esses projetos ele não pode repetir o sequencial quando ele estiver criando a codificação, tá? Criei o nome da minha regra, vou começar a criar a minha regra. Aqui, como eu não tenho atributos adicionais, se eu tivesse atributos adicionais, eles estariam aparecendo aqui embaixo, tá? Lembrando que para o atributo adicional fazer parte da regra, ele precisa obrigatoriamente ter uma lista de valores. Não pode ser um texto livre. Tá? Vou selecionar aqui, por exemplo, disciplina. Vou salvar. Vou selecionar também diretório. Então, aqui na disciplina, eu vou definir que a minha disciplina Geotech, o código dela é Geo. Minha disciplina elétrica, o código dela é EG. Minha disciplina arquitetura, o código dela vai ser ARC. E nos diretórios, eu vou dizer que quando ele estiver no diretório nova pasta, vai ser 9. Vou dizer aqui em quais diretórios eu quero que ele se aplique.
E eu vou cadastrar um documento agora, para vocês verem como funciona. As permissões desse projeto de treinamento não deve estar configurado. A gente faz aqui rapidinho. Nossa, que quer dizer. Vou selecionar aqui o projeto. Vou cadastrar um documento novo. Eu vou selecionar aqui no diretório. Já me avisa que o código vai ser gerado quando eu salvar. Vou selecionar aqui a minha disciplina. Só ver aqui isso. Minha disciplina, vou colocar o teste, data planejada, não precisa formar A4. E eu vou salvar. Verdade, falta. Ué. Ah, tá. Não deve estar configurado. Ele gerou para mim o código do documento. Então, conforme eu vou preenchendo os atributos que eu defini que fazem parte do meu código, ele vai montando o código conforme eu configurei e ele gera o sequencial automático para mim. Se eu criar aqui agora, por exemplo, o segundo documento de elétrica desse diretório, ele vai criar o 02. Tamires, Sim. deixa eu te perguntar uma coisa. Inicialmente, acho que não sei se alguém aqui estava usando essa metodologia automática de numeração, né? Eu acho que não. Mas, enfim, uma coisa que eu tenho percebido no programa, no projeto que eu estou trabalhando, e aí eu não sei se tem algum jeito de fazer isso, é que realmente, se a gente for imputar os números manualmente, ele não identifica se tiver um número já igual a ele. Por exemplo, Isso. se tiver em outra pasta e já tiver esse 002, eu consigo criar uma terceira pasta diferente. Sim. Ele não identifica mesmo? Não identifica. Você consegue gerar uma duplicação. Porque dessa forma, o controle de codificação está a cargo de vocês, né? Ele está feito de forma manual, porque ele não vai bloquear se você tentar colocar um código igual. É óbvio que isso acaba criando alguns problemas no clique, né? Quando você for pesquisar o documento, você vai ter mais de um documento com o mesmo código. Quando você for importar, por exemplo, um arquivo, no clique, ele vai dar um erro, porque ele não vai saber para qual documento você está tentando importar.
Mas aí é um controle que vocês precisam ter, como vocês estão fazendo de forma manual, né? Mas quando você É, faz automático, ele que gera o sequencial. Então, ele vai garantir que não tenha sequencial duplicado no projeto. não entendi. Mas é porque é meio redundante, é meio estranho, né? Porque, assim, acho que em gestão de documentos, eu não desconheço qualquer documento que possa ter o mesmo número que outro, sendo manual ou automático. Mas tá bom, obrigado. Vocês ficaram com alguma dúvida mais aqui? Falando um pouquinho aqui sobre as telas de tabelas auxiliares, então, formato do documento. Aqui vocês conseguem editar os formatos do documento, definir o A1 equivalente, tá? Lembrando que para o ECLIC fazer o cálculo do A1 equivalente, vocês precisam preencher também o campo folha. Finalidade de emissão, então você consegue editar, inserir novas finalidades de emissão e o percentual de avanço para cada finalidade. Checklist padrão, que eu já mostrei, né, para vocês criarem o checklist de vocês. Essa tela de indicadores é para vocês alterarem os valores relacionados aos indicadores padrões do ECLIC. Você não consegue incluir novos indicadores, tá? Você só consegue alterar os valores que ele vai utilizar como referência. E status de emissão. Você também consegue incluir e alterar status de emissão do documento. Mostrando rapidamente, então, aqui também a tela de GRD. Consigo criar uma GRD. Aqui eu consigo editar o código da minha GRD, então, se eu quiser alterar, pode definir que ela é interna ou externa, o tipo de mídia, né? O padrão do ECLIC é o e-mail link, que ele envia um e-mail com um link para que todos os destinatários do e-mail consigam baixar os arquivos através desse link. Eles não precisam ter licença no ECLIC, mas eles precisam estar cadastrados como usuários e ter o e-mail deles validados. Tá? Observação, eu posso escrever qualquer observação, isso vai aparecer na GRD. E adicionar o documento. Então, eu filtro aqui pelo diretório, posso filtrar pelo status do documento, aqui no caso não vai ter nenhum. Seleciono esse documento e incluo. E defino o usuário que vai receber. Como eu disse lá na tela de usuários, só vai aparecer aqui quem tiver com o e-mail cadastrado como usuário com o e-mail validado. As pessoas que não têm e-mail validado não vão aparecer nessa tela, para você selecionar para enviar GRD. Tá? E gerar GRD, ele vai enviar o e-mail da GRD com todas as informações. Aqui na usabilidade do sistema, cadastro em lote, vocês têm alguma dúvida, alguma dificuldade? Eu acho que foi bem explicado, Tamires, passo a passo. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida ainda, sobre outra coisa. Na verdade, acho que a gente acabou não tratando aqui, importação de projetos, tá, Mires? Isso e revisões, né? Tem acontecido na minha obra que toda vez que a gente sobe revisão, e aí isso foi uma coisa que eu notei com o tempo, a gente tem que trocar o documento pelo check-in e check-out, só a gente arrastar o documento e soltar na tela, ele não é automaticamente ele já não substitui. Por que eu estou falando isso? Porque ele substitui a revisão, mas tem acontecido do arquivo interno não tá vindo o último, a não ser que eu faça check-in e check-out. Então, vamos lá. Essa tá me função ouvindo? de... Sim, pode falar. Aproveitando a pergunta de Gabriel, isso acontece comigo também, tá, Biel? Tem algumas situações que eu consigo fazer
a substituição do arquivo e ele sobe a revisão automaticamente. E tem situação que, erroneamente, a gente sobe a revisão sem acrescentar nenhum arquivo, a gente não consegue descer ela mais. Eu não sei exatamente como é que funciona isso, mas a gente eu sinto essa dificuldade também, às vezes, lidando com revisão. Quando o projetista ele quer precisa subir a revisão do projeto, às vezes eu tenho que subir a revisão para ele, às vezes ele consegue, então isso aí para mim fica um pouco confuso e obscuro. Quais são as situações que eu consigo descer com a revisão, por exemplo, eu erroneamente subi a revisão do arquivo errado, do número de projeto errado, não era aquele, era outro, e não consigo descer ele de novo, entendeu? Queria que você desse uma aulinha para a gente sobre essa questão de revisão também, aproveitando aí. Claro. Deixa eu tá aqui. Se eu fizer isso aqui, deixa eu selecionar aqui, diretório. Eu consigo fazer isso para importar o arquivo pela primeira vez. Normalmente isso aqui, que vocês estão falando, a gente nem mostra, que não é o procedimento correto. O correto é você utilizar o importar arquivo, selecionar o arquivo aqui na pasta. Tá? Se eu tiver aqui, por exemplo, se eu pegar esse meu arquivo aqui agora, quero subir a revisão do documento, o que eu faço? O correto é eu selecionar nova revisão, subir a revisão dele, subir para 1. Seleciono novamente meu documento, vou mudar aqui. Faço checkout. Faço check-in. Subo a revisão nova. É claro que, se eu fizer e também deixa, ele importou a revisão 2. Tá? Eu não consigo subir, se eu subir a revisão e importar, eu não consigo. Ele vai dizer que eu não posso importar porque eu vou ter que importar, ele vai pedir para importar uma revisão acima. Então, ou eu subo a revisão, faço check-in e check-out para alterar o arquivo, ou eu importo já com a revisão acima e ele vai subir a revisão quando eu importar o arquivo. Ô, Tamires, mas é o que acontece. Você tem algum arquivo que você possa alterar o conteúdo de dentro para a gente subir a 3? Mas já tem que precisar alterar de dentro para a gente ver a diferença. Claro, altera sim. Isso. Aí, se você puder subir a 3, só arrastando igual você fez, arrastando seu documento na tela. Não. Como eu falei para vocês, arrastando, a gente nem ensina no treinamento, porque não é o procedimento correto. Ele vai deixar você fazer na primeira vez que você faz, quando você não tem o arquivo importado ainda, mas não é o processo correto. O processo correto, eu tenho a 3 agora, né? Então, importa Deixa ele carregar. Eu vou selecionar o diretório, vou selecionar o documento, vou importar arquivo e vou importar 3. Ele foi. Aí faz download para a gente ver o arquivo que tá dentro. Aí você não fez o check-out e o check-in, né? Nesse caso. Não fiz. É isso que eu queria entender.
Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Quando que eu preciso fazer check-out e check-in? Eu preciso fazer check-out e check-in, na verdade, quando eu subo a revisão, né? Se você subir a revisão por aquele comando de nova revisão, você não vai conseguir mais importar o arquivo. Você vai ter Aí que tem que fazer fazer check-in, check-out e check-out. check-in. Tá. Eu vou selecionar aqui esse documento. Não vai deixar. Vou fazer download, então. Isso, Ah, faz não, download aqui, da compara onde? versões. Não, faz download ali pelo Fazer botão, por download. favor. Uhum. Fazer download. Tá aqui. Olha, então foi a questão de arrastar mesmo na tela e soltar na tela. Se eu arrastar e soltar na tela, não é garantido que isso não é uma função que a gente nem ensina isso, tá? Porque Ó, confesso que a gente aprendeu no treinamento, tá? eu não ensino. Eu ensino dessa forma, tá? O correto é selecionar aqui para importar. Que aí você Deve consegue, ser. você vê o que ele importa bem direitinho. Eles foram todas as revisões, mas é isso. Ou você sobe a revisão, faz check-in, check-out, ou você já importa ele com a nova revisão e ele atualiza sozinho. E para descer a revisão, foi nova revisão, descer, revisão 2, ok, faço check-out, check-in com a revisão 2 novamente. Só lembrando Tá, que Miri, isso só tá funcionando com você, hein? Para descer revisão é um custo. Isso aí aparece um negócio de todo tamanho dizendo que não pode. Não, só que o que acontece? Você tá vendo aqui, ó, a minha revisão 3 sumiu. Então, quando vocês forem descer revisão, você toma cuidado com isso. Vocês podem perder histórico, tá? Porque a revisão 3 aqui ele apagou, tá vendo? Ela não existe mais. Beleza? Beleza. Mas é assim, funciona direitinho. Caso não funcione desse jeito, olha, eu fiz exatamente o que você fez e tá dando um erro estranho aqui, um erro louco. Printa pra gente, o Ricardo vai colocar aí no chat para vocês o e-mail do suporte e também o nosso A WhatsApp. gente tem já. Manda pra gente, que aí se acontecer alguma coisa fora do que eu mostrei aqui para vocês, pode ser algum bugzinho, a gente dá uma olhadinha e resolve. Tá? Ou de repente alguma configuração do projeto que tá fora do que deveria estar, a gente dá uma olhadinha. E a gente vê isso junto, mas é para funcionar exatamente do jeito que eu mostrei aqui. Mais alguma dúvida? Não, tudo certo? A gente tem dúvida na hora que a gente usa, Tamires. Agora, vendo você fazer perfeitamente, Inclusive, por sem esse dúvida dos motivos nenhuma. que a gente pede para vocês compartilharem a tela. Muitas vezes as dúvidas aparecem na hora que vocês estão navegando ali, lembra do procedimento, algo do tipo. A gente vê como vocês fazem o procedimento, e a gente instrui, que a gente está acostumado a mexer, né? Então, para a gente é natural. Às vezes a gente até pergunta assim, faz uma emissão do documento, a gente vê como que a pessoa faz para ver se está certinho, tá fazendo algo que poderia ser mais rápido, mais prático, algo do tipo, né? São essas desvantagens. Exatamente. Bom, gente, se não tiverem mais dúvidas, eu acredito que é isso. A gente está sempre à disposição de vocês, caso vocês tenham dúvidas, caso vocês precisem configurar um novo projeto, estejam com dificuldade para realizar a configuração, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Tem o e-mail do suporte aí para qualquer eventualidade, mas tem também o WhatsApp para dúvidas do dia a dia, de processo. Normalmente quem responde ao WhatsApp sou eu ou o Ricardo, então vocês podem ficar à vontade para pedir suporte. Só lembrando, não sei se é o caso de todo mundo, a gente sempre pede para concentrar essas questões técnicas e dúvidas nos administradores, tá? Porque às vezes é um usuário que não tem tanta familiaridade com a ferramenta, então a gente pede para primeiro procurar o administrador. Se o administrador não conseguir auxiliar, entre em contato com a gente. Bom?